Nesse vídeo, vou trazer mais um resumo da live do Daniel Lopes, que agitou a internet com o tema Mudou Tudo Agora. Prepare-se para uma análise aprofundada dos principais pontos e desdobramentos que o Daniel trouxe. O Daniel Lopes abriu a live com uma constatação que, para muitos, pode soar chocante: o caos que estamos vivenciando não é acidental, mas sim programado. Ele afirmou categoricamente que este caos é o objetivo central por trás de muitos eventos globais. Como prova, ele relembrou a famosa capa da revista The Economist que, ao noticiar o retorno de Donald ao poder, veio com o título impactante, The Age of Chaos, a Era do Caos. Para Daniel, quem tem discernimento consegue ver que essa agenda caótica não é uma novidade nos corredores do poder mundial. Ele criticou veementemente a forma como a grande mídia e os especialistas tradicionais analisam a realidade. Para ele, análises de geopolítica, economia ou qualquer outra área frequentemente falham em captar a real dimensão do jogo que está sendo jogado. Não se trata de problemas isolados ou crises pontuais, estamos falando de uma estratégia de manipulação total em nível global, uma verdadeira operação psicológica em massa. O que parece ser inimizade entre potências, na verdade, é amizade fantasiada de inimizade. São brigas forjadas com o único propósito de gerar medo, incerteza, dúvida e, o mais importante, dissonância cognitiva na população. É uma grande gambiarra sendo montada bem debaixo dos nossos olhos. E, segundo Daniel, se você não entender essa lógica, você vai nadar, ou seja, você não vai conseguir se preparar para o que está por vir. Para ilustrar essa manipulação em ação, Daniel focou na impressionante mudança do discurso de Donald em relação ao conflito entre Kiev e Moscou. Ele recordou que, quando Donald não estava no poder, sua promessa era clara: se ele voltasse, o conflito acabaria em 24 horas, simplesmente parando de enviar dinheiro para Kiev, o que, ele mesmo admitia, daria vitória a Putin. No entanto, Daniel trouxe à tona uma matéria recente, datada de 14 de julho de 2025, onde Donald se mostra decepcionado com Putin e ameaça impor 100% de impostos a Moscou. Essa guinada no discurso, para Daniel, é a prova cabal da manipulação. Ele detalhou que, em um encontro na Casa Branca com Mark Rutte, o novo diretor-geral da OTAN, Donald teria articulado o envio de projéteis Patriot para Kiev. A condição: impostos de 100% sobre Moscou em 50 dias se não houver um acordo de paz. O truque, segundo Daniel, é que quem pagaria essa conta não seriam os Estados Unidos, mas sim a Europa ou a OTAN, que comprariam os equipamentos bélicos dos americanos para enviar a Kiev, garantindo lucro para os Estados Unidos. Isso é um jogo que só engana bobo, ele exclamou, deixando claro que a manobra é para os poucos desavisados. Mas a coisa fica ainda mais preocupante com a revelação de uma matéria do Financial Times. Segundo Daniel, o jornal aponta que Donald estaria secretamente encorajando Kiev a intensificar ofensivas profundas no território russo, chegando a perguntar ao líder de Kiev se ele poderia atacar Moscou diretamente caso os Estados Unidos fornecessem equipamentos de longo alcance. Para o Daniel, isso é parte de um grande combinado. Tanto Donald quanto Putin, no fundo, estão doidos para que seus próprios países sofram alguma ofensiva. Por quê? Porque isso lhes daria desculpa perfeita para angariar ainda mais poderes, reduzindo o poder social e aumentando o poder estatal. O objetivo final é o controle absoluto, controle sobre o acesso a alimentos, a implementação da ideia de que você não terá nada, mas será feliz, com tudo entregue por drones, e a concretização de um plano maior que envolve o Grande Reset, o novo Acordo Verde, o capitalismo de stakeholder e a quarta revolução industrial. É um projeto de um mundo novo, multipolar, onde potências regionais teriam controle total sobre o que todos falam, pensam, fazem e para onde vão. Nesse cenário de caos programado, Daniel enfatizou que não estamos testemunhando apenas crises econômicas, militares ou logísticas, mas também um caos informacional deliberadamente criado. Ao gerar essa névoa de confusão, o objetivo é induzir uma dissonância neurológica nas pessoas, remetendo diretamente às distopias de George Orwell em 1984, com a implementação da novilíngua, do duplo pensar e de um Ministério da Verdade. Tudo isso, para o Daniel, visa o controle total da linguagem e do pensamento, pois os poderosos já entenderam que, ao mudar a linguagem, é possível mudar a forma como as pessoas pensam. Ele reiterou que a era do caos é abrangente, engloba crises econômicas, militares, religiosas, de identidade, existenciais e até logísticas, com cadeias de suprimentos rompidas. O Daniel ainda trouxe à discussão o conceito de magia do caos, uma corrente que foca na crença pessoal, experimentação e resultados práticos, em vez de sistemas rígidos. Ele lembrou a famosa frase da artista Marina Abramovic, que em 2016 já teria afirmado que Donald seria um sacerdote da mais alta ordem que veio para trazer o caos. Esse caos generalizado tem um propósito: dificultar a capacidade das pessoas de observar, se orientar, decidir e agir, o que ele chama de ciclo UDA. É, na essência, uma estratégia militar de choque e pavor, que visa paralisar a compreensão do inimigo e destruir sua vontade de lutar.
A confusão que se vê em diversas partes do mundo, de Kiev a Tel Aviv, de Teherã ao Mar Vermelho, é precisamente o que está sendo programado. Instaurar o caos para que, sobre ele, uma nova ordem possa ser erguida, um conceito que remonta ao Sturm und Drang alemão, onde o progresso surge do conflito. Essa nova ordem é, para ele, o grande reset. Para que sua audiência pudesse mergulhar na profundidade dessa análise, Daniel apresentou uma lente poderosa, o novo historicismo. Ele explicou que, para realmente entender o mundo, precisamos de ferramentas de interpretação, como a linguagem, os conceitos e as teorias. Ele citou Arthur Schopenhauer e a ideia de que compreendemos o mundo através da mediação da linguagem. O novo historicismo, especialmente o trabalho de Stephen Greenblatt, propõe uma abordagem teórica que enfatiza a profunda interseção entre os textos culturais e o contexto histórico. A ideia é que, para compreender uma época, podemos ir além dos documentos históricos e analisar suas produções ficcionais e culturais, literatura, filmes, séries, pois elas não apenas refletem, mas também moldam a realidade daquele tempo. Ele trouxe a influência de Michel Foucault, cujas ideias sobre poder e discurso são cruciais para o novo historicismo, mostrando como a própria identidade e compreensão do indivíduo são moldadas pelos discursos dominantes. Essa abordagem, segundo Daniel, legitima a cultura pop como objeto de estudo acadêmico, permitindo que filmes e séries sejam analisados com o mesmo rigor que obras clássicas, pois todos são veículos de expressão do espírito de uma era. O ponto alto da live, e que realmente conectou todos os elementos, foi a aplicação dessa lente do novo historicismo a uma das maiores sagas da cultura pop, Star Wars. Daniel argumentou que a trilogia original já refletia a Guerra Fria, o neoliberalismo e os debates sobre o imperialismo americano. Mas foi em Star Wars, Episódio I, A Ameaça Fantasma que ele encontrou a obra-prima para entender o que está acontecendo no mundo de hoje. Ele desafiou o público a lembrar como o senador Palpatine, o Darth Sidious infiltrado, conseguiu instaurar um império tirânico. A resposta? Instaurando o caos. E como ele fez isso? Através de tarifas. Daniel traçou um paralelo arrepiante com a realidade atual. Ele explicou que, na República Galáctica de Star Wars, as fraquezas eram a burocracia, a corrupção e a influência corporativa. A questão das tarifas e da tributação nas rotas comerciais tornou-se um ponto crítico. As grandes corporações, como a Federação do Comércio, o que ele chamou de Big Tech, Big Media, Big Money, controlavam vastas áreas e acumulavam riquezas sem pagar impostos significativos. Quando o Senado aprovou a Proposição 31814-D, impondo tarifas para equilibrar as finanças, isso foi visto pelas corporações como uma ameaça direta aos seus lucros. Palpatine, em sua genialidade maligna, explorou essa situação. Ele manipulou a Federação do Comércio para que, em protesto às tarifas, bloqueasse seu próprio planeta natal, Naboo. Para Daniel, esse bloqueio, orquestrado pelo próprio Palpatine, foi uma operação de bandeira falsa, um ataque simulado contra si mesmo para se posicionar como vítima, em seguida, como salvador. Daniel Lopes martelou o ponto de que isso é precisamente o que está acontecendo no mundo real. Líderes que parecem adversários, na verdade, operam em conjunto, criando conflitos para se apresentarem como a única solução, consolidando poder em meio ao caos que eles mesmos provocaram. A ganância corporativa e a fragilidade das democracias são as brechas que são exploradas. A crise em Naboo, deliberadamente exacerbada por Palpatine, expôs a República como ineficaz e seu líder como incapaz. Quando a rainha Amidala, frustrada, propôs um voto de desconfiança no chanceler Valorum, Palpatine, colocando-se como vítima e com a malandragem de um político astuto, foi eleito chanceler supremo, prometendo paz e segurança, um lema que Daniel rotulou como o slogan do anticristo. Essa ascensão ao poder, com os aplausos da multidão e a ironia de que ele era o arquiteto da rebelião que prometia combater, foi o gatilho para o fim da democracia e o início do império tirânico. Essa tática, para o Daniel, está se desenrolando bem diante dos nossos olhos no mundo real, com a fragilidade das democracias e o poder dos interesses econômicos levando a quedas de poder. Para encerrar, Daniel Lopes trouxe à tona uma revelação pessoal que ele chamou de mudou tudo agora. Ele contou ter recebido informações que o fizeram repensar seus planos e que indicam que uma arapuca, armadilha, já em curso nos Estados Unidos e na Argentina, está agora se armando para o Brasil. Ele alertou que, se as pessoas mantiverem uma mentalidade mesquinha, pequena e automatizada, vivendo como robozinhos que apenas trocam horas de trabalho por sustento, elas serão engolidas pelo sistema e se tornarão massa de manobra. Ele descreveu o avanço de um novo feudalismo, onde o dinheiro físico será substituído pelo digital, com data de validade, impedindo o acúmulo de patrimônio e a ascensão social. Esse novo sistema também limitaria o gasto do dinheiro ao que for permitido pelo sistema, através de créditos de carbono e créditos sociais. Daniel fez um apelo urgente para despertar enquanto há tempo, pois o plano está programado para ser implementado no Brasil até o final de 2026. A solução, para ele, é a Arca.
Daniel apresentou a Arca como um caminho de salvação, um plano econômico, estratégico, geopolítico e psicológico para escapar dessa loucura. Ele enfatizou que é preciso aprender não apenas a sobreviver, mas a prosperar, lembrando que bilionários ganham dinheiro nas crises. A Arca oferece conhecimento aprofundado, a oportunidade de tirar dúvidas e até planos de relocação estratégica para quem busca alternativas. Com uma última e impactante provocação, Daniel encerrou a live. Se você acha caro o valor do conhecimento, não queira saber o preço das consequências da ignorância. Ele convocou a todos a se juntarem à Arca, onde ele explicaria em detalhes o que ele próprio está fazendo para se proteger e como as recentes informações globais o forçaram a mudar radicalmente seus próprios planos. A mensagem é clara: o tempo está se esgotando, e a decisão de agir é crucial para não ser arrastado pela era do caos que está sendo programada.